Olá a todos, me chamo Isabel, sou psicóloga. Estamos no mês de setembro, onde a gente trabalha a prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. Diante desse mês, vamos estar realizando um treinamento para os profissionais de saúde no atendimento ao usuário com comportamento suicida. Então vamos lá. Suicídio e suas definições. A palavra suicídio, ela surgiu do latim, ela tem como tradução a ação de matar a si mesmo, sendo conhecida desde o século XVII, tomado por um caráter repreensivo, sinônimo de desonra e traição perante o Estado, um comportamento complexo, multideterminado, resultado de uma complexa interação de fatores psicológicos, biológicos, culturais e socioambientais. É um ato deliberado, intencional do sujeito, com o fim de cessar a vida através de um meio que ele acredita ser letal. Então, a violência autoprovocada, o suicídio. Diante disso, vamos compreender o sujeito com um comportamento suicida. A questão central para esse sujeito não é a morte em si, mas a busca pela interrupção de uma dor psíquica insuportável, no qual a gente fala dos Ds, que é a dor psíquica, o desespero, a desesperança e o desamparo. Diante disso, as características do comportamento suicida, que é a ambivalência, a impulsividade e a rigidez de comportamento. As características do sujeito com comportamento suicida, né? Esse sujeito ele vivencia a ausência de sentido na vida, vazio existencial, uma morte existencial, né? Onde ele não encontra mais sentido no seu existir. Então, diante do que a gente trabalhou e falou até aqui, vamos verificar como a gente pode estar avaliando de forma clínica esse paciente. Então, a gente vai verificar a intencionalidade desse sujeito, né? Primeiro ponto, a gente vai ver essa ideia que ele tem de morte. Então, como a gente pode estar avaliando? Esse paciente, ele já pensou que seria melhor morrer? Como são esses pensamentos? Pensou em tirar sua própria vida? Quando esses pensamentos se iniciaram, né, a gente vai verificar a ideação suicida. Os pensamentos suicidas, eles persistem, eles o assustam o paciente, ele consegue se afastar desses pensamentos, encontra razão para continuar vivo. E no terceiro momento, a gente vai verificar se há um plano suicida, se ele já pensou como se matar, informou sobre o método, se ele tem acesso a arma de fogo, a medicamentos, a venenos. Então, a gente vai ver as providências prévias, verificar. Diante disso, a gente vai estar avaliando essa intencionalidade. Mais adiante, a gente vai avaliar o risco que esse paciente ele tem ao suicídio. Então, a gente vai verificar se há um risco baixo. Como que eu posso estar identificando? Ele nunca tentou suicídio, ele tem ideias de suicídio, essas ideias elas são passageiras, elas são perturbadoras, não tem planejamento de como se matar, há algum transtorno existente, se presente com sintomas bem controlados, tem uma boa adesão ao tratamento, tem vida e apoio social. Então, esse paciente que se encontra com essas características, ele se enquadra numa avaliação de risco baixo. Mas aí, diante disso, o que a gente precisa fazer? Nosso manejo é a escuta acolhedora, sem julgamento, vinculação com o suporte à rede de apoio desse paciente, tratamento de um possível transtorno, se houver, e essa vinculação com o suporte para o esclarecimento, orientação, né, para que eles possam estar ali auxiliando e monitorando esse paciente, e os devidos encaminhamentos para o serviço de psiquiatria, esclarecimento, agilidade e monitoramento, que ele vai estar sendo assistido com essa rede. Então, diante disso, também há o risco moderado. No risco moderado, como que a gente vai identificar? A gente vai avaliar se já houve tentativas de suicídio prévia, se há alguma questão de adoecimento como depressão, transtornos bipolares e outros, se há ideias persistentes de suicídio vista como solução, né? Se ele só vê essa saída do suicídio em si, não vê outras possibilidades, não tem um plano de
como se matar, se ele não tem já um plano bem concreto de como realizar. Não é uma pessoa impulsiva, não abusa de dependentes de álcool ou drogas e conta com apoio social. Então, diante disso, a gente vai estar classificando esse paciente como risco moderado, né? Ele apresenta tentativas, alguns adoecimentos, tem algumas ideias, mas ele tem rede de apoio, ele não tem vícios. Como vai ser nosso manejo diante disso? Restrição do acesso aos meios letais, escuta terapêutica, investigamento nos possíveis fatores preventivos, né, como a gente pode estar auxiliando ele, em parceria com a rede de apoio, a quebra de sigilo, né, a gente vai estar quebrando o sigilo que o paciente oferece um risco para a própria vida, né, e a gente vai contar com esses familiares ou a rede de apoio que ele tenha disponível, e encaminhamento de serviço de psiquiatria. A gente vai estar também entrando em contato com familiares, explicando essa quebra também, esse caminhamento, fazendo as orientações da família. Então, já a gente pode classificar o sujeito como um risco alto, que aí chega num estágio que a gente tem uma preocupação maior com esse paciente, porque o que ele vai nos trazer como característica? Ele vai trazer tentativa de suicídio prévia, depressão graves, influências de delírio, alucinações, abuso de dependências de álcool, desespero, tormento psíquico intolerável e ele não vê saída, um plano definido de se matar, tem meios de como fazer, já tomou providências para o ato suicida, né? Então tem uma série de comportamentos de risco, né? Que de fato ele pode estar pondo em risco a vida dele. Como é um sofrimento psíquico, um adoecimento, diante disso, como vai ser nosso posicionamento e manejo desse paciente? Não deixar a pessoa sozinha, restringir os acessos de meios letais, entrar em contato com a rede de apoio, ter essa divisão de responsabilidades e encaminhar os serviços de psiquiatria, se necessário, até mesmo a internação, por se tratar de um adoecimento psíquico e o sujeito não ter condições de decidir pela própria vida no momento. Então, nós, como profissionais de saúde, vai fazer esse, como eu posso falar, o zelo pela vida desse paciente e a gente vai estar encaminhando para a internação psiquiátrica de forma voluntária, né, com o consentimento do paciente, se ele assim concordar, ou até mesmo involuntária, né? Como o paciente não está tendo essa condição de decidir por si mesmo nesse momento, desse adoecimento, então a gente, como profissional, vai fazer esse encaminhamento para que ele consiga tratar esse adoecimento e conseguir ter uma melhora e outras possibilidades de escolha, de visão de vida. Então, essas são as nossas avaliações de risco no comportamento suicida. Diante disso, a gente vai falar das providências primárias, né, que a gente deve ter como objetivo principal do manejo da crise suicida a curto prazo é manter o paciente seguro, como já foi falado, a quebra do sigilo terapêutico, a internação psiquiátrica, esclarecimento e apoio aos familiares, reuniões familiares se necessário, né, até mesmo com toda a equipe multi para tiradas de dúvida, um espaço de expressar sentimentos, né, que eles possam ali colocar suas dúvidas, esclarecimentos, informações sobre o fenômeno, esclarecimentos de crenças errôneas, né, muitas vezes é visto como um tabu, as pessoas não conseguem interpretar de uma forma adequada, buscar tomadas de decisões e compartilhamentos de responsabilidade com esses familiares e redes de apoio e o monitoramento desse paciente. Então é isso, eu agradeço a atenção de vocês.